Olá! Se você tem tido dificuldades com relação à sua alimentação nesse período agora de quarentena, ou de repente porque está trabalhando no home office, tem tido dificuldades por estar de repente trabalhando na mesa da cozinha, ou tendo ali a disponibilidade dos alimentos no dia a dia, eu vou te dar algumas dicas. Meu nome é Daniela Zanha, eu sou nutricionista e eu tenho como base, né, dos princípios que eu acredito dentro da nutrição, a alimentação baseada em comida de verdade. Quando a gente pensa em comida de verdade, é todo aquele alimento que a gente encontra na natureza com facilidade e que nos supermercados, né, nas prateleiras, eles não têm um rótulo, não está embalado no pacotinho. Então, tudo aquilo que não tem um rótulo e que não está embalado ali, se classifica como comida de verdade. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente encontra num hortifruti, numa feira, numa horta, tudo aquilo que a gente encontra no açougue, né? Então, são alimentos que a gente conseguiria introduzir dentro da nossa alimentação, dentro da nossa vida, sem trazer grandes malefícios para a nossa saúde. A ideia de comer comida de verdade hoje é priorizando e potencializando aquilo que a gente já fez por muitos anos, né? Se a gente for pensar lá na nossa família, né, nos nossos antepassados, a base da alimentação deles era essa comida de verdade. Com o passar dos anos, né, nos últimos 30, 40 anos, que começou uma grande crescente de produtos, teoricamente, para facilitar a nossa vida, né, para facilitar a nossa rotina, a gente passou a consumir uma grande quantidade de açúcares, de corantes, de conservante. E esse é um dos motivos da gente ter tanto aumento de obesidade, aumento de doenças relacionadas ao excesso de peso, doenças relacionadas, né, a esse consumo excessivo, principalmente de açúcar. Né? E quando a gente pensa no nosso dia a dia, na nossa rotina em casa, muitas vezes, se você está em casa com aquele armário cheio de informações ali, cheio de opções muito boas, de pacotinhos, de embalagens, muitas vezes esses alimentos vão ser ricos em açúcar. Então, de repente, se você está em casa, trabalhando em casa, se você de repente está em casa porque está precisando ficar nesse período, eu sempre recomendo para todos os meus pacientes, para as pessoas que me conhecem, que me acompanham aqui no Instagram, inclusive, eu sempre falo para ter como base da alimentação a comida de verdade. Dê prioridade para você ter na sua casa aqueles alimentos que vão trazer saúde, né? Que vão trazer nutrientes para a sua vida. Então, se você parar para pensar, quando a gente tem aqueles pacotinhos, aquelas embalagens, aquela bolachinha, aqueles alimentos que são industrializados, eles vão ter uma carga muito grande de açúcar e esse açúcar muitas vezes não vai te dar saciedade como um outro alimento, né? Que de repente mais rico em fibras, mais rico em gorduras, que vão te dar um pouco mais de saciedade, como as castanhas, como as frutas, né? Que tem um pouco mais de fibras. E normalmente esse hábito de consumir esse açúcar, né, em alguns momentos do dia, faz com que você tenha esses momentos repetidas vezes. E quando a gente pensa em ganho de gordura corporal, muitas vezes, quando a gente come em vários momentos do dia essa quantidade de açúcar que não dá saciedade, a gente fica nesse fluxo de comer várias vezes ao dia, principalmente na frente do computador, a gente não tem saciedade por muito tempo e isso cria como se fosse um ciclo, né? Uma rotina, um círculo vicioso com relação a esse carboidrato. Porque toda vez que a gente come uma grande quantidade de carboidrato ou toda vez que a gente come qualquer tipo de carboidrato, a gente tem o estímulo da insulina. E a insulina, ela é o hormônio que vai carregar esse carboidrato, né? E a gente precisa levar em consideração que o carboidrato, ele é uma fonte de energia, ele é super interessante para a nossa rotina, mas ele não é o único, né, a única fonte de energia que a gente tem a proteína e a gordura também. Quando a gente pensa em trabalhar na frente do computador, em estar na frente do computador, a gente pode também consumir os carboidratos, mas de preferência não esse tipo de carboidrato, que vai fazer com que a gente tenha, né, esses carboidratos industrializados, vai fazer com que a gente tenha um pico de glicemia, um pico de insulina, uma saciedade muito rápida, né? Deu saciedade, logo você tá com fome de novo, porque a digestão é muito rápida. Então, quando a gente fala de comer comida de verdade, né, quando eu tô falando aqui pra vocês de comer comida de verdade, é você tentar introduzir dentro da sua rotina, principalmente agora que a gente tá trabalhando um pouco mais na frente do computador, tá fazendo menos atividades de repente, a ideia é que você faça boas escolhas. A gente pode ter uma bolachinha cheia de açúcar, cheia de corante, cheia de farinhas ali, mas a gente pode também ter
uma fruta. Então essa introdução da fruta, de repente, pode ter uma quantidade de carboidrato muito parecida com esses biscoitinhos, com essa bolachinha, mas eu tenho uma quantidade de fibras, eu tenho nutrientes que vão nutrir o meu corpo de uma forma diferente, tá? Então quando a gente pensa nisso, vale a pena essa troca. E aí quando a gente fala de comida de verdade, né, quando a gente coloca isso como base da nossa rotina, fica tudo muito mais fácil. Então eu sempre falo, tenha como disponível na sua vida, na sua rotina, ali na sua cozinha, alimentos que vão trazer essa parte nutritiva para a sua vida, né? Esses alimentos que vão nutrir o seu corpo, ao invés daqueles alimentos que não são tão saudáveis, que vão ser cheios de farinha, de açúcar, de corantes, de conservantes e que muitas vezes vão te trazer cansaço, fadiga, o excesso de peso, né? Se você já tá com excesso de peso, pode promover ainda mais obesidade ou complicações como diabetes, hipertensão, colesterol alto, enfim. Então, se você conseguir introduzir isso dentro da sua rotina, de priorizar alimentos de comida de verdade, de você ter alimentos, você consegue ter uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais ativa, né? Até porque o excesso de carboidratos, né, o excesso de farinhas, o excesso de açúcar desses alimentos industrializados podem fazer com que a gente tenha mais fadiga, mais cansaço, e isso pode atrapalhar o nosso rendimento no trabalho ou o nosso rendimento do dia a dia. Então são pequenas mudanças que a gente consegue fazer na nossa vida para potencializar a nossa saúde, potencializar o nosso organismo, né? Hoje a gente fala muito sobre essa questão de você se manter bem, né, com relação à sua saúde e principalmente com relação à sua imunidade. Quando a gente tem um menor consumo de corantes e conservantes, que são esses industrializados que a gente coloca na nossa vida, a gente produz muito mais radicais livres para tentar minimizar os efeitos desses alimentos. Porque pensa comigo, quando você consome um corante, um conservante, o seu corpo não tem capacidade de metabolizar aquilo ali, como ele tem, por exemplo, para metabolizar uma vitamina C, né? Uma vitamina A. Então, o que acontece? O seu corpo vai produzir radicais que são, né, defesas do seu corpo para tentar minimizar os efeitos desse corante, desse conservante. Então, é interessante que a gente coloque alimentos que nosso corpo metaboliza de uma forma diferente e que vão promover muito mais bem-estar, muito mais disposição, muito mais concentração para que você consiga trabalhar de uma forma tranquila, para que você tenha saúde acima de tudo e para que você consiga, né, potencializar a sua imunidade nesse momento que a gente está precisando, né, que a gente quer potencializar, e você consiga ter saúde, que a gente possa passar por esse período de uma forma diferente, colocando comida de verdade na nossa vida e minimizando os efeitos daqueles alimentos que não fazem tão bem para a nossa saúde. Então, eu espero que essa dica ajude você a melhorar os seus hábitos e que você consiga fazer pequenas mudanças na sua vida a ponto de melhorar, né, num contexto geral. Um beijo e muito obrigada pelo convite.